Fala pessoal, estamos aqui de novo com mais uma live, trazendo novamente Cid Vale do Sebo Clepsidra. Hello, estão me ouvindo bem? Tudo bem, Mia? Está me ouvindo bem? O som tá bom? Ou eu preciso melhorar alguma coisa? Estamos aqui. Oi Cissa, como vai? Tudo bem? Hoje a nossa live é com Cid Vale do Sebo Clepsidra. E obrigado, gente, obrigado por falar do som. A gente vai falar sobre o clube de assinatura que que o Sebo Clepsidra lançou agora, né? O nome desse clube é Raridades do Conto Gótico. Fala, Floyd, como vai, querido? Então, é um clube de assinatura que já estava sendo esperado há muito tempo. Acho que todos que acompanham o trabalho do Sebo estavam loucos esperando esse clube acontecer. Úrsula, como vai, querida? Fala, Arese, tudo bem? E esse clube, fala, Laerte, muita gente legal aí. E esse clube aconteceu sexta-feira 13 agora, e a gente está aqui tentando trazer mais gente. Eu sou um dos associados, com muito orgulho. Logo que saiu, eu 1h estava lá e coloquei o meu apoio. Opa, nosso convidado já está aqui. Fala, Primate, como vai, querido? Opa, esperando o Cid aparecer. Ô, Júlia, como vai? Hoje as internets estavam confusas hoje. Será que vai? Eu também, ouço, estou esperando os spoilers aqui ansiosamente. Cid trazendo novidades aí. Acabamos de bater a segunda, indo para a terceira meta, né? E é muito gratificante ver, porque o clube está, assim, uma comoção, a galera toda participando, entrando. O Cid está travado, está esperando ele entrar aqui, Mia. Pode ser que seja a internet dele lá. Ô Cid, eu vou derrubar você e vou te chamar de novo, hein? O que você acha? Vamos lá, vou botar aqui. Eu não sei se... Vamos lá, tá tudo... O Cid não tá me vendo, calma aí que eu vou... Cid, eu vou te derrubar, então eu vou te chamar de novo. Aguenta aí. Vamos lá. Chamando aqui novamente. Vamos rezar para os deuses da internet. Vamos ver se agora vai. Estou esperando o Sebo Clepsidra entrar. Vamos ver. Só um pouquinho. Engraçado, estou aqui aguardando o Sebo Clepsidra. Vamos lá de novo. Esperando aqui o Cid Vale entrar para a gente começar a live. Hoje a internet não estava muito... Grande Cid. Grande Daniel. Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem, Vocês querido? estão me Como vendo? vai? Agora acho que sim, né? Olha, Tudo ótimo, gente. botei até a capa do vampiro aqui, ó, só para já deixar o cartão aqui, ó, registrado. Muito bom, muito bom. Meu amigo, A rigor. exatamente. Primeiro de tudo, obrigado demais por você de novo estar aqui. Esse espaço é teu, é do Sebo. Canto do Gárgula é um anexo de vocês, cara, porque eu me orgulho muito de estar junto com vocês. E a gente está aqui hoje para falar sobre o clube que está movimentando essa galera aí desde sexta-feira, que está um negócio essa internet. Então fala pra gente, para quem não te conhece, que quem não te conhece está começando errado, então tem que te conhecer, fala de você e fala do clube, que é uma coisa maravilhosa, cara. Poxa, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão aqui, né, assistindo. Boa noite, Daniel. Muito, muito obrigado pelo convite. O Canto do Gárgula, assim, tem feito essas lives maravilhosas, assim, e a gente tem
só que agradecer mesmo, né? Você tem trazido autores, editores, gente que realmente tem o que dizer, né? E eu sou fã aqui, sou espectador Valeu. assíduo das suas lives. E, bom, fico muito feliz de estar aqui de novo. Eu acho que, para quem não me conhece, assim, vou fazer uma breve apresentação, então, né? Meu nome é Cid mesmo, não é apelido, né? Cid Vale Ferreira, e eu sou editor, né? Eu trabalho com livros há muito tempo já. Eu passei 11 anos trabalhando no mercado editorial antes de abrir o Sebo Clepsidra, né? Com os meus sócios Floyd e Morpheus, depois com o Thiago em Bauru também. E a gente abriu a editora um pouco depois, né? Mais ou menos 1 ano e 4 meses depois de abrir a primeira loja. Legal. Mas a gente já tinha a ideia de fazer a editora desde o primeiro dia, né? Então, assim, a Que gente só não maneiro. sabia como que a gente ia começar, quando que a gente ia começar, mas era algo que estava no radar já, né? Porque eu pensava muito assim que o primeiro passo que eu daria, se desse algum problema no meu trabalho, seria abrir a minha própria editora. Só que Pô, eu quis, né, primeiro também diversificar um pouco as coisas, então, graças ao Floyd e ao Morpheus e depois ao Thiago, a gente conseguiu viabilizar a ideia de ter essas livrarias, né? E também isso foi bom porque ajuda a gente a conhecer o público, né? Então, assim, não é que eu vou fazer uma editora do nada sem saber para quem, não. Eu sim. estava ali, fiquei ali um bom tempo, todos os dias na loja, conversando com as pessoas, sabendo, né, o que elas queriam ler, que tipo de característica elas queriam ver nos livros, né? Isso é uma coisa Então, interessante que a Helena foi Doss, ela já falou isso para mim, que estar no balcão da livraria, você conhece o teu leitor ali, no que ele gosta, no que ele não gosta. É muito importante isso. exatamente. Às vezes você pega 3, 4 livros na mão, assim, e fala: esses aqui são certeiros para essa pessoa. E de repente ela vem com uma coisa que você não imaginava, que te faz rever, né, os seus Sim. conceitos, que te faz valorizar coisas que você não valorizava antes, né? Então, assim, foi um aprendizado muito bom antes de a gente abrir a editora. E aí, com o tempo, eu comecei a me dedicar exclusivamente à editora, enquanto os meus sócios tocavam as lojas, né? E aí Certo. agora, então, a gente tem um catálogo que está crescendo, né? O nosso foco, né? A nossa linha editorial é o Um gótico, catálogo, o galera, que já tem romantismo e o até, ó, já decadentismo, tem até né? impresso, Com um ó. pouco, né? Exatamente. Esse é o catálogo impresso do primeiro semestre de 2020, né? Logo, Orgulho, logo a gente vai orgulho. ter que atualizar ele, né? Então, Pô, no que começo de bom, cara. 2021 a gente Que vai fazer você outro. atualize É, sempre, Cid. Que seja atualizado o é, tempo todo. agora a gente já tem outros para colocar aí, já tem o clube para colocar também, né? E assim, a gente começou fazendo pequenas brochuras, né? A gente começou fazendo tiragens pequenas, em gráficas rápidas, né? E a gente não imaginava que fosse haver um aumento do interesse nesses livros tão rapidamente como aconteceu. Então, nós rapidamente migramos para outros formatos de acabamento com capa dura, né? Com mais páginas, livros mais aprofundados. Isso deu muito certo, né? A gente Tô com foi alguns depois para o aqui, Cid. financiamento coletivo, né? Ah, que Esses maravilha. são alguns Nossos livros, tá, pessoal? bebezinhos. Alguns livros Exato. Esse aí foi o lindos. primeiro. Não existe livro feio no Sebo Clepsidra. Não existe. São impressionantes, cara. São lindos demais. Olha só. Diretor de arte, que é o Felipe Florence Rios, né? Um grande profissional que trabalha com a gente, né? E também o Miguel Estevão, que é o nosso diagramador, que manda muito bem, né? A gente tem uma equipe muito Olha, forte, né? olha o tamanho dessa E brincadeira, galera. esse aí, Olha só. Isso aqui é uma esse foi o loucura. último que saiu. Então. Aqui, galera, como é que Não, fica e bonito, ó. aí, essa coleção xodozinha, né? Essa é a coleção que Xodozinho. fez a gente sair dos livros pequenos para os livros, né, mais encorpados, assim. Então, foi um divisor de águas, né, na nossa história. E aí a Com gente certeza. ficou, desde que eu fui para a Flipei no ano passado, eu fui convidado lá para fazer algumas mesas na Casa Fantástica e na Flipei, né, que acontece ali paralelamente à Flip, né? E na viagem eu sentei numa mureta de uma parada, né, com o Mário Bentes, que é o editor
da Lendari, e eu falei pra ele, falei, cara, decidi que eu vou fazer um clube de assinaturas. E ele virou e falou, pô, eu também quero. Eu falei, só não sei como ainda, porque eu queria fazer pockets, queria fazer brochuras, eu não queria fazer e-books. Aí eu fui meio convencido, né, a fazer e-books, né, pelas experiências positivas de parceiros, né, que estavam já Sim. iniciando seus próprios clubes, no Catarse também. E 3% disse físico, né? Então o livro físico virou nosso novo parâmetro, né, graças à participação do público. Aí depois um outro Certo. parceiro, né, que é o Douglas Maranhão, fez também uma enquete no canal dele, que é um canal maravilhoso, Poesia de Segunda, né? Quem não conhece também está Sim. perdendo. E aí deu o mesmíssimo resultado. 93 ou 94% preferindo livros físicos. Calma que deu uma travada aqui. Vamos esperar, porque o Cid deve estar voltando. Deu uma travada, deve ser a internet. Do que a nossa. A doutora Book, né, a Jennifer, fez também no canal dela, e ela tem 20... Voltou, Cid. Voltou? Pode, já Tá me voltou. ouvindo? Você estava falando do Douglas, depois você falou dessa A outra internet hoje não parceira. está colaborando, gente. Então, perdão se der umas travadas, né? Mas aí depois a doutora Book, que é uma outra parceira nossa, fez também na dela, voltou, e aí deu Voltou. 92%, né, falando que preferia a física. Maneiro, maneiro. Quem usa muito e-book é o Wish. A Wish trabalha com e-book. Assim, algum tempo pensando, né? Perdão, agora fui eu que não ouvi. Se puder Eu estava repetir, por falando que favor. a Wish trabalha com e-book, a galera lá é uma outra galera, um outro público, mas funciona lá. Eu sei que quando você anunciou o livro físico dentro do clube, foi comoção para todo mundo. A Wish foi fundamental, né, no começo assim, da estruturação desse clube, né? Eu conversava muito, tanto com a Marina quanto com a Val, Certo. e elas pediram qual que seria a minha ideia. Eu dei exatamente o que eu estou fazendo agora, né? Eu dei esse quadro, elas vieram com uma outra proposta, que seria o e-book, né? E aí eu passei um tempo, né, muito tentado a fazer e-books. É mais barato, né, mais simples, né, fazer e-books. Mas depois eu voltei ao meu plano original e falei, não, tem uma parte do gótico que eu ainda não explorei muito, né, porque é, a gente tem uma proposta Certo. de cobrir o gótico em todas as suas principais manifestações, né? Isso a gente sempre Entendi. comenta, né? Só que nem sempre a gente começa, né, com tudo já na mesa. Então, a gente queria fazer dramas. Então, a gente tem os dramas do Lord Byron e agora o Presunção, que é a primeira adaptação do Frankenstein, que está prestes a sair. Nós temos romances, né, como o Aparicionista, como o Necromante. Nós temos poesia, né, então o Corvo, do Edgar Allan Poe, por exemplo. Logo mais vamos ter o Sim. Robert Blair, que é um poeta de cemitério, Sim, sim. pré-gótico ainda. E faltava a gente fazer. Calma aí, Cid, deu uma travada boa aqui. Calma aí, você está falando de pegar autores de não ficção, de teoria literária. Agora voltou, agora voltou. Eu ouvi até a parte que você falava de recuperar pesquisas literárias, que eu imagino que você vai falando do livro do Lovecraft que vocês editaram agora. Isso. A gente tem o livro do Lovecraft, né, a mitologia Lovecraftiana, do Caio Bezarias, e o Matizes do Gótico, né, que é um livro de artigos sobre literatura gótica. Fala um pouquinho também sobre o audiovisual, mas o foco maior é em literatura.
E essa nova coleção, então, vai cobrir a não ficção. Né? Nós temos alguns Entendi. spoilers que a gente tem soltado aos poucos. A gente vai ter, então, também um livro que é sobre o Álvares de Azevedo, né? Que Legal. vai ser lançado agora no mês de 2021, por conta da efeméride, né? Da comemoração dos 190 anos de nascimento dele. E Certo. faltava muito explorar mais os contos também. Então, poesia, romance, não ficção, drama e agora os contos, né? Então, com o livro do Polidori, nós mostramos um pouquinho o jeito clepsídra de trabalhar contos, né? Então, Sim. Aqui fizemos dentro, pessoal, contos clássicos de fantasma, né? além do conto Vampiro, tem outros contos também que eram eram Penny Dreadfuls, ou Cid? Ou eram Blue Books? Então, esses contos, eles são bem variados. Nós temos o conto do Lord Byron, que é um fragmento, que nunca foi terminado, que serve de base para o Vampiro do Polidori. Nós temos depois as peças, né? Então, o primeiro drama francês, que é baseado no Vampiro do Polidori, e o primeiro Certo. drama em inglês, que é baseado na peça francesa. Legal. Nós temos o primeiro conto americano de vampiros, que é o Vampiro Negro, que é totalmente calcado no Polidori como uma espécie de paródia do conto do Polidori. E aí nós temos o primeiro Blue Book inglês de vampiros, que é o A Noiva das Ilhas, que é baseado na peça inglesa do Planchet, né? E nós temos também uma novela alemã, né, que é maravilhosa, eu amo essa narrativa, assim, para mostrar como que essa narrativa do Polidori também impactou a Alemanha, né, a ponto de os próprios personagens dessa novela falarem do conto, né, ainda Sim. achando que era algo da autoria do Lord Byron. Né. Isso tudo que o Cid falou, galera, está aqui dentro. Você comprou esse livro, Exato. você tem tudo isso dentro desse livro. Esse tijolaço maneiríssimo aqui, lindo. Olha só, cara, é maravilhoso. Cid, eu fico muito orgulhoso, cara, de mostrar esses livros, sem brincadeira. Eu tenho também. Né? E aí o que aconteceu? A gente pensou, poxa, mas a gente colocou então um Blue Book no Vampiro, é o primeiro Blue Book, eu acho, que foi publicado no Brasil, né, traduzido e publicado, acho que não existe outro, né? Antes disso, tem um livro que eu organizei para Saraiva, chamado As Trevas e Outros Poemas de Lord Byron, que tem uma tradução minha para um conto que teria supostamente saído em um Blue Book, né, que se chama O Monge do Horror, que está também no Contos Clássicos de Fantasma. Mas Legal. ele não é um Blue Book inteiro, ele é parte de um Blue Book, que era uma coletânea, uma antologia de contos, né? Certo. Então, assim, eu não considero muito, né, então, que a gente já tinha Blue Books publicados no Brasil, porque era só um fragmento, mas agora não, agora a gente está oferecendo algo que é muito próximo da experiência original, né, porque os Blue Books, eles eram livretos vendidos de forma avulsa, né, que tinham como público-alvo aquela população de menor poder aquisitivo que não tinha dinheiro para ir ao teatro, para assistir aos dramas góticos, né, ali no final do século XVIII, primeiras décadas do século XIX, e que também não tinha dinheiro para comprar um romance. Né, porque um romance de capa dura, em 2 ou 3 volumes, custava o equivalente a metade de um mês de trabalho de um operário. Então era um produto muito elitizado. E a linguagem também não era uma linguagem que era muito amigável, né, à classe trabalhadora. Era uma linguagem também muito cheia de referências, que demandava muita escolaridade, né, para ser totalmente saboreada pelo leitor. Entendi. Então, conforme foram surgindo esses pôsteres nas ruas, anunciando os dramas góticos nos teatros, conforme as pessoas foram conversando sobre esses romances, boa parte da população de Londres, especialmente, começou a desenvolver um interesse, né, para conhecer essas narrativas sem ter condição de usufruir dessa arte. Então, alguns pequenos editores resolveram fazer o que virou uma indústria, né, uma Sim. indústria de entretenimento mesmo, né, que olhava a literatura como um produto quase descartável de entretenimento, que era muito calcada da ideia de uma publicação anônima, quase sempre sem autoria declarada, porque ela meio que adaptava, né, o que havia no drama ou o que havia nos romances. Entendi. Então ela pegava, por exemplo, o Frankenstein, né, que era um romance ali de 3 volumes, e condensava em 36 páginas. Né? Então, Quer dizer, assim, era uma cirurgia, né?
Exatamente, era uma versão assim condensada, né, e com uma linguagem muito direta, né, sem muitos floreios, que pegava o que havia de mais sensacional, de mais chocante e de mais terrível nos romances góticos, né? Então a gente pode falar sem medo, né, de errar que assim, entre, né, o romance gótico e a narrativa de horror, né, nós temos uma ponte que é a indústria dos Blue Books, né, Certo. e depois a indústria dos Penny Dreadfuls. Né, por quê? O Penny Dreadful ele veio depois do Blue Book, veio quase 50 anos depois. Né, só que o Penny Dreadful ele dependia de um número maior de leitores, né, que só passaram a existir conforme surgiram as imprensas a vapor, que produziam jornais e livros em quantidade astronômica, assim, e você precisava escoar isso, você precisava, se você vai investir em maquinário, você precisa ter leitores. Então, a sociedade civil mesmo começou a organizar com as igrejas, né, em cada paróquia, assim, grupos de alfabetização, com voluntários, sabe? Então a Inglaterra teve um incremento muito grande na taxa de alfabetização. Você vê que é interessante, né, Cid? Você tem a classe mercantil, né, que eram os donos das gráficas, começaram a se preocupar em aumentar o público deles, e por isso eles criam esse público e entregam a esse público o que eles podem. A gente não tem nem direito autoral nessa época, né? Olha, existia a ideia de direito autoral, só que assim, você não tinha uma lei muito clara, você não tinha acordos internacionais, por exemplo, e os juízes tinham muito poder de decisão individualmente. Então, por exemplo, eu vou contar o caso do Caim, do Lord Byron, né, que é outro livro que está no nosso catálogo, que você inclusive mostrou, né? O Lord Byron fez o Caim como uma espécie de continuação ao Paraíso Perdido, e ele mostra a iniciação de Caim por Lúcifer. Né? Então, é Lúcifer e Caim conversando durante boa parte da peça sobre o que seria, né, a fé, o que seria a adoração de Adão, Eva e Abel a Deus, né? A Ada também, né? Sim. As esposas, né? As irmãs esposas. E isso foi considerado extremamente blasfemo, né? Só que fez muito sucesso, afinal era o Lord Byron, né? Era o maior poeta inglês da época. Com certeza. E aí o que acontece? Várias editoras começaram a fazer versões piratas do Caim. Uau. E quando o editor do Lord Byron reclamou que estava sendo pirateado, o juiz falou, olha, sim, tem razão, essas aqui são edições piratas, mas como você fez um livro blasfemo, eu não vou beneficiar você. Eu vou permitir a existência dessas obras piratas como um castigo ao tom blasfemo do seu drama. Entendeu? Que coisa aí, louca, assim, bicho. E o Lord Byron ficou possesso e o editor ficou possesso. E o Byron já estava chateado porque o editor tinha censurado uns versos dele em que Lúcifer prevê a vinda de Cristo. Né, e o editor achou aquilo muito fora do normal, falou, não, isso não, e censurou mesmo o poeta. Cara, que mania. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, o juiz se arrependeu, falou, pô, agora que eu autorizei, começaram a surgir 5, 6 edições piratas, mais gente está lendo. Então, assim, eu queria prejudicar o autor pela blasfêmia, mas eu acabei ajudando a popularizar o nome dele e a obra dele. Exato, entendeu? Então, assim, isso mostra como que a coisa era fluida. E aí o que aconteceu? O juiz falou, eu não vou criar multas para que o editor original seja reembolsado, mas eu vou prejudicar também os piratas. E aí ele mandou confiscar as tiragens do Caim para transformar os livros em embrulho de pão, de batata nas feiras. Entendi. Né? Então é uma coisa assim, que não tinha muito ainda uma lei estabelecida. Só que o que acontecia? Às vezes os editores davam dicas sobre quem era o autor. Né? Então, por exemplo, o Blue Book ele começou a surgir ali no final do século XVIII, né? Então, adaptando alguns dramas góticos, adaptando alguns romances góticos, e quando eles não adaptavam, eles usavam elementos que já estavam consagrados. Então, assim, por exemplo, você pega A Floresta Negra, ou A Caverna da Morte, é um Blue Book que foi muito famoso. Né? Ele teve 3 edições, né? Uma ainda no século XVIII,
né, que foi em 1784, se eu não me engano, mas é por ali. Aí teve outra, né, no comecinho do século XIX, né, eu acho que foi 1802, mais ou menos, por ali, e outra em 1830, com pequenas alterações, mudava assim, o nome do personagem, ou então o subtítulo, às vezes era a Gothic Romance, às vezes era a Bohemian Romance, então assim, mudava pouco, né? Só que ele era muito baseado em temas do Castelo de Otranto. Certo. Ele é uma adaptação do Castelo de Otranto? Não. Existe uma condensação do Castelo de Otranto? Sim. Muito rara, por sinal. Mas não era uma adaptação, mas ao mesmo tempo era meio que a mesma coisa, assim. Deixa eu te interromper, porque eu estou querendo fazer uma pergunta agora. Você comentou sobre tudo isso, aí eu tenho uma pergunta do CID acadêmico. A academia consegue estudar essa diferenciação, por exemplo, pegou coisas do Otranto, mas cria toda uma obra que tem diferenças, que tem questões próprias, particulares, como cadência de história. Como é que é isso dentro da academia? Olha, existe um aparato crítico que ajuda muito, que é a teoria da transtextualidade, né, do Gérard Genette, um francês que, ele, na literatura comparada, ele é um grande pilar teórico, né? Então ele vai criar várias categorias de relações entre obras, né? Ele tradicionalmente vai falar de 5. Então ele vai falar, por exemplo, de intertextualidade, quando um texto cita outro explicitamente. Ele vai falar de metatextualidade, quando um texto fala sobre outro. Entendi. Ele vai falar de hipertextualidade, quando um texto só existe porque ele está dialogando com o outro. Legal. Ele vai falar de paratextualidade, quando você tem títulos que fazem referência, epígrafes que são mencionadas, por exemplo. E ele vai falar de arquitextualidade, que é quando você é capaz de relacionar textos em grupos. Então, quando eu falo, por exemplo, nos Blue Books, eu estou falando de um arquitexto, ou seja, todos os contos góticos que foram produzidos dentro ali da indústria de entretenimento literário da Inglaterra entre 1790 e 1840. É uma coisa muito específica, né? E aí, assim, você vai relacionando essas obras de formas diferentes. E a academia, ela teve, durante muitos anos, muito preconceito com o gótico, né? Então, demorou muito para que os romances góticos fossem estudados com respeito. Geralmente eles eram tratados de forma meio debochada, né? E meio preconceituosa na academia. Mas você tem grandes estudiosos, em todos os tempos você tem grandes estudiosos, ele nunca parou de ser estudado. Legal. Mas mesmo quem estudava o romance gótico, que já se diferenciava por não ter esse preconceito, quando falava dos Blue Books, falava também com certo preconceito. Entendi. Então, assim, um grande autor, que é o Devendra, não sei como é que se pronuncia o nome dele, tá, gente? Me perdoem, porque ele é um nome indiano, tá? Mas seria Devendra P. Varma, né? Então não sei se seria Devendra P. Varma, alguma coisa assim, tá? Okay. Se for uma pronúncia mais próxima do inglês, realmente não sei. Mas ele tem o The Gothic Flame, que é um estudo muito importante, que dedica pouquíssimas linhas aos Blue Books, falando assim, e também houve, né, aquelas publicações muito baratas e que circulavam entre as classes mais populares, condensando e plagiando os romances góticos, né? E isso ajudou a popularizar o gótico na época e tal, e ponto, já passa para outro assunto. Engraçado, né? Que você falando isso me lembra muito da relação que eu já vejo há algum tempo as pessoas falarem de fanzine, por exemplo. É um fanzine, uma coisa bem assim ali, uma literatura de borda, uma coisa meio sem importância. Quer um paralelo que também tem a ver? Quadrinhos. Sim. Sabe? Como que os quadrinhos foram vistos, né, pela indústria, pelos leitores e pela academia, né? Hoje você vê o quadrinho como a nona arte, né? Mas durante muito tempo não. E com os Blue Books aconteceu isso também. Então, os Blue Books, eles eram feitos para serem lidos e descartados. Eles eram feitos assim, num papel que era o rag cloth, que é um papel até que para os padrões de hoje era um papel resistente, mas na época era um papel barato. E ele era encadernado em outro papel, ou seja, a capa também era de papel, era um papel azul que era usado em feiras para fazer embrulho de peixe, essas coisas. Então era o papel mais barato que tinha, o da capa, e era costurado manualmente. Além desses Blue Books, vocês têm também os checkbooks,
que são livrinhos em capa dura, como um livro normal da época, só que mais fininho, menorzinho, né? E eles custavam mais ou menos, eles falavam que eram os sixpencers, né? Tipo, o preço era sixpence, então era 6 vezes mais caro do que um penny dreadful. O penny dreadful custava Era um pence. 1 centavo. Então, assim, você tem um avanço tecnológico que barateou o acesso à literatura, mas antes disso, o primeiro grande portão de abertura da literatura para a classe trabalhadora foram os Blue Books, né? E aí você tinha, então, algumas pessoas como Montague Summers, que escreveu The Gothic Quest, e um que é a Gothic Bibliography, que é um estudo muito exaustivo do que havia de literatura gótica preservado nas bibliotecas, que vão olhar os Blue Books como parte da literatura gótica, sem distinção. Né? Entendi. E aí você tem casos raros, por exemplo, Michael Sadler é um colecionador de romances góticos. Ele comprou uma vez um lote gigante de obras góticas e ele não separou os romances dos Blue Books. Graças a esse cara, nós temos hoje a maior coleção conhecida de Eu Blue ia te Books. perguntar isso agora. Quer dizer, deve ter se perdido muita coisa. Muita coisa. Nesse Muita preconceito coisa. se jogou muita coisa fora. Exatamente. Porque, assim, muitas crianças liam Blue Books, muitos pré-adolescentes liam Blue Books. O Percy Shelley, por exemplo, é famoso por ter passado ali esses anos finais da infância dele devorando esses Blue Books. Ele tem... foram encontrados Blue Books nas coisas dele com anotações de criança, ele comentando as obras. Né? Que legal. Então isso foi muito influente na produção dele, por exemplo. Né? E também era muito comum uma pessoa comprar um Blue Book, ler e emprestar para outras pessoas. Então a obra ia passando de mão em mão. Ah, sim, né? eu já li, Ia se empresta para desgastando. você empresta para outro. Exato. E vai embora. Exatamente. Então assim, pô, já acabou, tá, ó, troca comigo, ó, tô com um aqui, pega esse. E então, como era uma brochurinha não, desculpa, um livretinho muito fino, muito frágil, se você coloca de pé numa estante, ele começa a se a dobrar. amassar. Ele não é feito para você colocar numa estante. Entendeu? Cid, Você uma precisa pergunta. Uma pergunta que você vai, talvez seja o cara que possa me responder isso. Nós temos aqui no Brasil a literatura de cordel, que é vendida em folhetinho. Ela tem alguma relação em termos de aparência, estrutura? Então, o nosso cordel, ele é mais antigo ainda. Ele é de uma tradição, ele é de uma tradição medieval, né? Ele vem da Idade Média Ibérica. Então, assim, é ainda anterior, né? Caramba! O que acontece? Você tem no desenvolvimento do cordel no Brasil, o desenvolvimento de um formato que tem a xilogravura na capa, né? O formato em versos, né, rimados, e isso, se você for comparar, né, o fato de sempre ter uma xilogravura na capa, tal, ele é semelhante em suporte, né? Entendi. Mas historicamente ele vem de uma outra tradição, né? Entendi. É como se eu tivesse, assim, imagina que você está vendo um desenvolvimento da literatura com livros, né? Na Inglaterra, né, estou dizendo, então assim, você deixa de ter literatura como algo oral, como algo que é falado nas praças, que é algo coletivo, que vem da memória, né? E você passa a sofisticar isso, né? Pegando autores que são consagrados e fazendo com que só eles tenham acesso e possam estar impressos nas obras. E aí é muito, muito diferente você pegar um livro impresso do William Shakespeare e pegar um improvisador numa praça, entendeu? Então assim, o status do livro era já uma portaria, vamos dizer, já era uma barreira, né? Então pouca gente chegava no livro. No Brasil, menos ainda, a gente tem muito menos editoras e muito menos tipografias produzindo livros aqui. A primeira que existiu aqui foi só quando a família real veio, então você imagina como a gente está atrasado nesse processo, né? Mas o cordel, ele cumpre um papel semelhante, né? Embora seja uma tradição diferente, ele cumpre um papel semelhante. Cara, né? Você me desculpa fazer esse paralelo, é porque me veio aqui na cabeça agora. Pode fazer o paralelo que você quiser, eu estou adorando. Eu achei interessante ter essa ideia. Eu não sabia, por exemplo, que o cordel era medieval. Estou aqui fascinado. Esse tipo de narrativa em verso
é romanesca, né? Essa narrativa ela é muito antiga, né? Então, você tem... O gótico preserva também um pouco dessa tradição, né? São os chamados rimances, né? Legal. Eu já publiquei um rimance português no Voivode, que é um livro que eu organizei com o Carlos Primati e mais algumas pessoas em 2003, chamado O Estrangeiro Vampiro, que eu pretendo reeditar em breve. Ele já está, inclusive, com a minha introdução pronta, já está com o texto todo digitado, só estou esperando agora terminar de ilustrar, logo logo sai. E tem também aí um outro projeto que eu não posso falar ainda, que é uma surpresa aí para daqui a pouco, que vai explorar rimances também, numa outra chave, mas assim, são narrativas em verso. E alguns deles seguem a tradição das baladas, né, especialmente as baladas alemãs e escocesas. Sim. Mas nem sempre, né? Você tem vários subgêneros, tem o solal, chácara, rimance, balada, que são essas mesclas entre a lírica e a épica, ou seja, a poesia narrativa, né? Entendi. Então, assim, isso vem da Idade Média, se preserva, né, oralmente, muitas vezes, no folclore, e quando você está no romantismo, um pouco antes também no gótico, isso é reavivado, né? Você tem gente como o Gottfried August Bürger, na Alemanha, fazendo excelentes baladas, poetas do calibre de Heinrich Heine, Goethe fazendo também baladas, e isso chega na Inglaterra com, por exemplo, Walter Scott traduzindo algumas dessas baladas, o Matthew Lewis compilando e traduzindo algumas dessas baladas. Entendi. O Tales of Terror, por exemplo, que é uma antologia muito importante dele para o desenvolvimento do gótico inglês, que compila várias baladas alemãs de terror. Que maneiro. Inclusive uma dessas baladas, né, que chama Alfred von Weichendorff, foi transformado em Blue Book pela Sarah Wilkinson, que é a autora do primeiro Blue Book que nós vamos publicar. Que maneiro, né? que bom. Então, Agora, Cid, deixa eu só te interromper uma coisa. Estão gritando aqui com a gente que eles vieram pelo spoiler, cara. Estão aqui, eles vão caçar a gente na internet, a gente vai ser cancelado e tudo, cara. Vai ser uma tristeza. Então, você tinha comentado de experiência, e eu quero voltar um pouquinho nesse ponto. Você fala da experiência não só da recuperação, né? Nós teremos acesso a obras que não achamos, mas também se fala de experiência, e eu vou me lembrar um pouco da Sandra Brano, falando da experiência que ela faz dentro da Bandeirola, e eu sei que você também faz com a Clepsida. Fala um pouco da experiência do projeto editorial do Blue Book, eu acho que isso é sensacional para quem vai pegar isso na mão e sentir aquilo ali. Então, a gente tem essa preocupação de aproximar a entrega do Blue Book e a leitura do Blue Book do que era a experiência original, né? Então, o que muda? A primeira coisa é o tamanho do Blue Book, né? É isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns Blue Books modernos, tá? Eles foram feitos na década de 2000 por uma editora, que é a Zital Press, que vai trazer... Eu não tenho todos os que a Zital lançou, mas esses são alguns. Este aqui é o tamanho real de um Blue Book clássico, tá? O nosso é um pouco menor, porque as gráficas aqui do Brasil, elas trabalham com formatos pré-definidos, né? Você tem um custo muito grande se você sair desse formato. Mas ele é um pouquinho mais curtinho, vem até aqui mais ou menos, tá? Mas é uma diferença de 1,5 centímetros, mais ou menos. Certo. E o que acontece, ó? Aqui você vê um papel azulado, certo? Costurado e poucas páginas. São geralmente ou 36 páginas ou 72 páginas. Certo. Né? Sempre nesse padrão. O que acontece? A gente vai fazer diferente. A gente não tem essa limitação de ou 36 páginas ou 72, porque a tecnologia gráfica hoje permite que você trabalhe com jogos de 4 páginas. Sim. Então, eu posso fazer 8, 12, e aí por aí vai, 16, 20, 24, 28, 32, certo? Então, a gente pode variar, né, sem problemas. E aí o que aconteceu? A gente usou esses Blue Books, esses estudos de tipologia e diagramação para fazer o projeto gráfico do nosso. Certo. Só que assim, nós também quisemos fazer uma homenagem a uma outra coleção muito importante para as nossas vidas, para a nossa formação literária, que é uma coleção de Portugal chamada Livro B,
do editorial Estampa. Já que tinha passaram capas... comentários aqui dela. O Primaz estava zoando o Floyd com ela. Então. E basicamente assim, são capas na cor chumbo, quase pretas mesmo, e por dentro o papel é um papel azulado. Então assim, a gente sabe, né, que o papel branco ele cansa mais a vista. Então você está num papel branco lendo aquela letra preta, o contraste é grande e a sua vista começa a se cansar, você começa a ver embaçado com o tempo. Então existe um tipo de técnica que é o tratamento químico, e o papel ele se torna então o chamado off-white. Papel pólen, papel avena, papel Lux Cream, essas marcas de papel fazem o papel amarelado. Isso diminui o contraste com o preto das letras. Sim. O azul faz a mesma coisa, né? Só que o azul, ele é famoso. Eu não sei se isso procede, tá, gente? Tem algum especialista aí em visão, tá? Mas, tradicionalmente, o papel azul para leitura, ele é considerado ideal para leitura à noite. Então, leitura à luz de vela, leitura antes de dormir, leitura num ambiente mais escuro, tradicionalmente é recomendado. Então a gente fez uma coleção que ao mesmo tempo faz homenagem ao formato dos Blue Books e também a Livro B, que é essa coleção portuguesa de literatura fantástica, que teve 55 volumes na sua primeira encarnação e que agora foi ressuscitada, né, pela editora Eprimatur, que está lançando agora outros novos volumes a partir dos 56 em diante. Então a gente juntou essas duas referências para fazer a nossa e saiu esse resultado híbrido, né? A gente não queria fazer alguma coisa com a nossa cara, a gente não queria fazer, né, o que já fizeram, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com a Capital Press. Né? Que fica uma coisa bem original e é interessante, né? Fica diferente, fica com uma cara própria da Clepsida, que você já vem imprimindo no catálogo de vocês, essa cara bem própria de vocês. Eu acho que isso é vantajoso editorialmente. Calma aí que eu acho que o Cid deu uma trava. Tá me ouvindo aí, Cid? De boa? Agora deixa eu só falar uma coisa. Eu tô tendo alguns problemas para te ouvir agora e você congelou aqui para mim. Voltou, desculpa. Então, você podia só repetir, por favor, esse final. Você falou que... Não, eu acho que você... cara Clepsidra, né? Vocês estão criando algo que tem uma cara muito de vocês. Vai ser mais uma vez, vocês estão colocando uma obra no mercado que tem o DNA de vocês, do projeto editorial e gráfico que vocês estão se propondo a entregar para o leitor. E isso eu acho muito positivo. Mostra maturidade na editora, entendeu? Isso é muito bom. Sabe? Poxa, obrigado. Agora, o Cid, fala dos spoilers, porque já assim, a Úrsula e a Júlia, elas já sabem até meu endereço, já tem um cara batendo aqui na porta. Então, a gente está com uma lista muito grande de obras para selecionar, né? Então, fora os e-books avulsos que a gente tem em PDF, que são vários, né? Eu estou há mais de um ano, né, juntando esses PDFs, tanto de coletâneas quanto de avulso. A gente tem alguns livros também, então eu vou mostrar primeiro algumas fontes, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, Tales from the Gothic Blue Books, do Peter Haining, né? É um livro da Gothic Society, de onde a gente está olhando para tirar algumas coisas. Foi daqui que saiu o Vampiro das Ilhas, do livro do Polidori. Legal. Esse aqui, Great British Tales of Horror, do Peter Haining também, que pega Inglaterra, e tem muitos Blue Books aqui. Que capa, hein, cara? É maravilhoso. Esse aqui, a antologia da Universidade de Oxford, né, que é Gothic Tales, né, The Oxford Book of Gothic Tales. Não tem muitos Blue Books aqui, mas o que tem, eles fazem um bom estudo, fazem uma boa introdução. Este aqui é um dos meus xodós, The Monster Made by Man, que é uma antologia de adaptações de romances e dramas góticos em formato Blue Book, que saiu pela Zital também. É daqui que saiu o Blue Book do Frankenstein, que a gente colocou no Presunção. Embora eu tenha o PDF original dele também. Né? Então, a gente traduziu do PDF original, mas foi aqui que eu fiquei conhecendo. E tem esse pequeno e fino livro de bolso, um livro de bolso. Que é o The Forgotten Gothic,
que é o seguinte, conforme os Blue Books foram ficando famosos, eles foram para os anuários literários, para os almanaques literários, e aqui nós temos mais de 90 contos góticos retirados desses almanaques. A diferença é que aqui muitos autores assinam. Então aqui, por exemplo, vocês têm autores como Mary Shelley, né, como o Burlington, né? E então, assim, para fazer a nossa série autoral, a gente está recorrendo a livros como esse, né, que são coletâneas com contos góticos de autores consagrados. Para fazer a série de adaptações, estamos recorrendo a livros como este aqui, né, que vai pegar justamente essa condensação dos romances e dos dramas. E para pegar os anônimos, a gente está pegando livros como este aqui, né, que também dão espaço para essa produção. Agora, e Cid, aí, quem se associar hoje no clube, ele vai receber esses livretos quando e como? Então, o livro, ele está associado sempre a um mês, né? Então, assim, o da Sarah Wilkinson é o livro de dezembro. Para receber o livro de um mês, você precisa ter assinado até o último dia do mês anterior. Tá certo. Isso significa que, assim, a pessoa que fez a assinatura em novembro, pode ser o dia 30 de novembro, 11h59. Ela vai levar o livro da Sarah, porque quando der meia-noite do final do mês, eu puxo do Catarse a listagem de endereços, né? E aí até o dia 20 de dezembro nós temos um tempo para poder terminar a produção, porque nós não sabemos em que meta a gente vai estar, né? Então assim, a gente não tem como prometer muito antes a entrega, porque assim, vamos supor que a gente tenha um livreto para fazer. Aí agora a gente já tem um livreto, mais um marcador de página, mais um livreto surpresa para fazer. Porque nós batemos 2 metas já. Imagina se de repente, assim, no mês que vem a gente já vai ter também mais 2. Então assim, a gente precisa de um tempo para saber o que vai ser feito e para a gente ter tempo de traduzir, editar, revisar, diagramar, fazer tudo bonitinho, né? Então assim, basicamente a gente está fazendo dessa forma. Até o dia 20 a gente entrega o livro do mês e aí recebe quem apoiou até o último dia do mês anterior, né? Legal. E assim, a gente tem uma novidade que a gente conseguiu que o maior estudioso de Blue Books do mundo, né, desse a bênção dele ao projeto e autorizasse a gente a usar um prefácio dele, né, no livro da Sarah Wilkinson. Então vai ter um prefácio dele, né, que maneiro, um prefácio pequeno, cara, né? Porque o prefácio muito grande no Blue Book não combina também. Então são ali umas 4 pagininhas, né? Mas é a maior autoridade mundial dos Blue Books. É o cara que editou o Forgotten Gothic, o Monster Made by Man, que fez esses Blue Books pequenininhos, é ele, né? Ele fez uma tese de doutorado chamada The History of Gothic Publishing. E é o livro, o único grande livro que existe sobre os Blue Books, Chilling Shockers e Chapbooks, né? E ele vai lançar um outro agora, que já anunciou para 2021, sobre o mesmo tema. Então, a gente ficou muito feliz com isso. E aí a gente tem uma coisa bacana que a gente vai, agora desde o primeiro, a gente vai ter os livretos surpresa. Então, assim como vocês têm nesses clubes de assinatura, a experiência de receber uma coisa que você não sabe o que é, vocês vão ter isso também no nosso. Só que é uma coisa híbrida, vocês sabem de um, mas não sabem do outro, né? Mas, como o pessoal está querendo spoiler, eu vou dar algumas dicas, tá? Não vou falar o que é, porque eu acho que estraga um pouco a surpresa, a experiência. Mas, assim, a gente decidiu fazer um livreto surpresa, que é um outro conto, que está no Blue Book também, e também segue o mesmo tema. E o tema do primeiro mês, para quem não viu ainda, né, qual que é o primeiro livro, é o tema das freiras fantasmas. Então, assim, o Convento de Santa Clara, ou o Espectro da Freira Assassinada, que é o Blue Book da Sarah Wilkinson, ele está dentro, né, de um subtipo de Blue Books, que era o Blue Book monástico. Então era o horror monástico, né, que era uma grande parcela dos Blue Books que copiavam o romance O Monge, do Matthew Lewis. Entendi. Entendeu? E a Sarah Wilkinson, ela pega isso, só que ela faz de um jeito muito próximo do que a Radcliffe fazia, que é o chamado gótico feminino, que explora o terror do patriarcado, basicamente. Então, assim, desde aquela época, né, já existem essas narrativas que vão mostrar a condição feminina, né? Então, assim, como que o machismo, como que a falta de liberdade das mulheres
é também uma forma de terror, é também uma forma de opressão violenta. Então Sim. nós temos, né, isso aparecendo em várias narrativas. E aí o que a gente fez? A gente pegou um outro conto, que é uma espécie de adaptação de um episódio do meu romance gótico favorito de todos os tempos, e é justamente do episódio que eu mais gosto nele, assim, que tem tudo a ver com essa coisa das Freiras Fantasmas. Eu acho que já ficou fácil, né? Quem conhece um pouquinho de literatura gótica já deve saber do que eu tô falando, mas ficam essas dicas então, né? Inclusive, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse conto eu tô tirando daqui, ó. Chama Romances and Gothic Tales, é um Blue Book, né? Acho que é 1801. Esse aqui era mais caro, era vendido por 9 pence, porque ele já é um Blue Book desses de 72 páginas, é um pouco maior. Entendi. Se eu deixar muito aqui, vocês vão ver a listagem de contos, vai dar para saber qual que é, mas foi daqui que a gente tirou. É um conto de freira fantasma também, né? Mas não necessariamente vão ser sempre contos, tá? Os livros surpresa. Agora eu vou dar um spoiler de verdade. Pode ter HQ, pode ter poesia, Uau, pode ter trecho de romance, pode ser qualquer coisa, pode ser um ensaio teórico, legal. né? Pode ser qualquer coisa. É uma surpresa, é uma coisa assim. A linha condutora do clube são essas 3 séries, né? O conto autoral, o conto anônimo e o conto de adaptação. Entendi. Mas nas surpresas vai ter de tudo. A gente vai colocar coisas bem variadas. Maneiro. Sempre que a gente achar que vale a pena, a gente vai casar os temas. Então a gente vai mostrar, olha, aqui é um conto de uma freira fantasma, e a gente vai mostrar também um outro conto do mesmo tema para poder fechar. Falou, olha, agora esse é o tema Vai importante ser do muito Ghost, você já conhece o suficiente, pelo menos 2 você já leu. Isso Né? aí, Então, maneiro. Maneiro demais, cara. E quem entra no clube tem direito a acessar um grupo de WhatsApp, que eu vou te falar, que tá pegando fogo. tá, negócio assim, você olha pro lado assim, quando você olha, putz, já Pô, tem cara, piscou 600 assunto pra mensagens. caramba. Impressionante, cara. É um pessoal que está se integrando muito bem, e é engraçado porque eu conheço muito do pessoal que está lá, né? Então, tem o pessoal que é parceiro da editora, tem o pessoal que é parceiro do nosso clube de leitura de romances góticos da loja, tem o pessoal que é colaborador de projetos, tem o pessoal que é leitor assíduo, tem o pessoal que eu não conheço pessoalmente, mas que assim, já orbita a nossa esfera ali do Catarse, já é apoiador, já manda pergunta sobre os livros, e a gente acaba trocando mensagens. Sim. Então é muito louco ver esses universos colidindo. Então, a pessoa que eu conheço, porque é colaboradora da editora, conversando com o cara que apoia no Catarse, conversando com o tradutor, que é o Primate, conversando com, sabe, meu sócio, que é o Floyd. Então, assim, tá muito legal ver Tem essas de pessoas tudo. porque eu conheci essas pessoas de esferas diferentes, agora tá todo mundo junto ali. E tá muito legal ver isso acontecendo, assim. Assim, o Cid, eu acho que tem tudo para se tornar talvez o maior clube de assinatura do Brasil em termos de literatura, porque o trabalho da Clepsydra é de uma seriedade, de uma qualidade que fica impressa, tá? Não é só... Vocês conseguem imprimir amor ali. O amor que vocês têm por essa literatura está impresso em cada volume que nós temos de vocês. E o clube de assinatura obrigado. não seria diferente, cara. Não seria diferente. Eu acho que, assim, eu sou daquela opinião, assim, pode não ser o maior, nem é nosso intuito, assim, né? Porque a gente está num país que tem a tag, né? Então, ou tag, não sei como é que é o nome, se é tag ou se é tag, mas que é gigante, tem aí são 50 mil assinantes, né? A gente tá batalhando para chegar nos 200 primeiro. Assim. Então, né, são proporções assim um pouco. Eu não vou nem falar que é Davi e Golias, né? Porque é muito além, é tipo formiga e dinossauro, assim, sabe? Então, mas a gente tem feito isso com muito amor, assim, com muita dedicação, com muito cuidado, né? Com muito respeito, eu acho, porque assim, eu vou falar para vocês. O único lugar do mundo que fez um trabalho bacana com Blue Books até hoje foi, quer dizer, na verdade, 2 lugares. Primeiro a Inglaterra, com Peter Haining, né? Que é um cara meio complicado, né? Eu mostrei 2 livros dele aqui. Ele tem outros também muito bacanas, que falam de Penny Dreadfuls, de Blue Books. Ele é um grande antologista, mas é um cara complicado porque existem suspeitas, às vezes, de que ele inventa ali umas coisas que não existiam. Então, tem alguns contos que só ele conhecia. Então, assim, você fala, pô,
esse conto aqui que ele colocou na antologia, só ele conhece, não existe nenhum registro em biblioteca nenhuma. Ele fala que pegou numa coleção rara, mas ele não mostra foto, não mostra nada. Então, assim, pode ser que ele tenha ali algumas fraudes, mas 90% do que ele publica, pelo menos, você encontra referências em outros lugares. Depois dele é o Franz Potter, que é o prefaciador do nosso primeiro livro, que é um cara dos Estados Unidos que fez a Zital Press, né, que era baseada, tinha como linha editorial o resgate desse Trade Gothic, que é o gótico popular, né? Mas a gente está se juntando a eles agora, Tá né? certo. E no Brasil, né, isso não foi aparecer na França, não foi aparecer na Alemanha, não foi aparecer nos Estados Unidos, foi aparecer no Brasil com livros em português. Então, assim, é uma coisa muito inusitada, eu acho que é uma coisa muito improvável o que a gente está fazendo, e eu fico muito feliz de saber que uma coisa tão de nicho quanto o gótico no Brasil, e aí mais de nicho ainda, porque são os contos góticos, só que não é todo conto gótico, são os blue books, que isso está tendo um sucesso aqui, que está tendo, porque assim, isso mostra que os nossos leitores têm interesse, têm curiosidade, têm uma avidez por descobrir novos universos literários, fora do feijão com arroz, né? Fora Com certeza. do. Sabe? Ô Cid, Então, a radiografia disso que você está falando é exatamente a pluralidade do grupo, né? Você tem de tudo ali. Você tem o cara que é autor, que hoje a gente viu, Cláudia Lemes entrou no grupo, autora de basicamente de suspense policial, que está interessada em conhecer, está interessada em conhecer mais desse tipo de obra. Tem a Úrsula, tem a Júlia, tem a Nath Rondan, tem tanta gente ali, tem o Floyd, tem o Primate, e, cara, a gente pode passar aqui mais de meia hora falando o nome. exatamente. Não, isso está muito bacana. E o que eu acho interessante a gente está batalhando por construir um ambiente também muito acolhedor, né? Isso eu acho sempre muito importante. Ou seja, a pessoa leu 20 romances góticos, 20 poetas ali da Graveyard Poetry, leu, sabe, romantismo inspirado pelo gótico, leu horror, leu weird fiction, sabe tudo, ela entra lá, a gente quer que essa pessoa, como veterana, ajude quem está começando. Sim. E a pessoa chegou lá sem bagagem nenhuma, por curiosidade, a gente quer que ela mande perguntas, a gente quer que ela continue se expressando com muita liberdade, com muita segurança, para poder criar essa troca, né? Sim, porque eu acho que os grupos só funcionam se você tem quem tem a resposta disposto a compartilhar essa resposta e quem tem a pergunta se sentindo confortável o suficiente para perguntar. Entendeu? Exato. Então é isso que a gente está tentando criar, uma comunidade mesmo de leitores de literatura gótica, onde o valor não é quem sabe mais, quem leu mais, né? Mas quem está mais disposto a interagir, quem está mais disposto a conhecer, quem está mais disposto a fazer amizade, quem está mais disposto a ter projetos juntos e etc. Com Sim. todo o respeito. Exato. Existe uma democracia, existe uma civilidade muito grande dentro do grupo, eu acho muito positivo isso. Agora, Cid, eu queria te fazer uma outra pergunta. O cara que perdeu a entrada no clube, ele não vai ter mais acesso àquele livro do mês seguinte, correto? Mais ou menos, porque assim, esses livros eles não são exclusivos de quem assina o clube, por uma questão econômica. Né? Entendi. Se eu for fazer numa gráfica 250 cópias do livreto, eu pago quase a mesma coisa do que se eu for fazer 1000. Entendi. Entendeu? É quase a mesma coisa. Né? Isso só vai mudar se eu sair de 1000 e for para 2.500. Mas entre 250 cópias e 1000, a diferença é de uns R$200. É uma coisa assim, Nem vale ínfima em termos de porcentagem. Então, eu preciso fazer 1000. Entendeu? Entendi. E aí, assim, se eu tiver 300 pessoas no grupo, vão sobrar, sei lá, 700. A gente vai colocar a venda exclusivamente nas nossas lojas e no nosso site, né? Legal. Como números atrasados. Mas, assim, é uma tiragem só. Acabou. Entendeu? Quando não tiver mais... saber. Então, assim, a pessoa vai poder comprar depois pelo site, mas não vai ser o mesmo preço, né? Então, assim, não vai ter como a pessoa vir a falar, putz, mas se eu soubesse eu teria esperado para comprar na loja ou comprar no site. Não, vai ficar mais caro. Né? E isso, mesmo que a gente pudesse fazer mais barato, a gente precisa fazer mais caro por respeito ao assinante. Com então, certeza. assim, é uma questão de lógica. Né? O clube de assinatura está ajudando a manter a editora viva. Isso é importante também. Então, Sim. assim, eu estou fazendo a pessoa receber um livreto em casa, impresso, em 4 cores, por R$20. Pode estar no Acre, pode estar no Rio Grande do Sul,
pode estar em Sergipe, sabe? Ela vai receber na casa dela. Legal. Então, assim, é um preço que a gente pensou da forma mais acessível. Tem gente muito preocupada, de editoras falando, mas Cid, você fez a conta direito? Você tem certeza que você tem alguma margem ainda? Eu falo, fica tranquila, nós temos, né? E é um modelo bem justo, assim, né? Tanto o designer, o diagramador, o tradutor e o editor recebem porcentagens do material. Então, assim, quanto mais sucesso fizer, melhor todo mundo vai Legal sair, isso. né? Não é que a gente está... deu ali um valor fechado para as pessoas e aí se estourar, se for um sucesso, elas vão receber aquilo para sempre. Não. A gente divide como sócios mesmo. É quase uma cooperativa, assim. Que maneiro. Essa equipe que a gente juntou ali para fazer o design, a tradução e a edição desse material. Então, assim, por quê? Porque é um risco, né? As pessoas vão poder ter um acréscimo do trabalho, né? Que é ter que fazer os livretos extras. Tem uma outra meta, que é a nossa famosa quinta meta, né? Que é uma coisa muito, muito bacana que a gente pensou, que se a gente chegar ali perto da quarta meta, a gente revela, mas... porque senão vai ficar feio também, a gente falando, não, vamos fazer tal coisa, e aí nunca chega, né? Fica mal, né? Pega mal. Então vamos esperar um pouquinho, mas assim, tem coisas muito bacanas planejadas pro caso de o clube continuar a crescer. Né? A gente está na primeira semana ainda, então acho que tem muito campo para crescer. O Catarse ainda não divulgou, os veículos de mídia que a gente geralmente consegue acessar não divulgaram, né? Como o próprio Omelete, Publish News. Não sei se vão fazer alguma nota ou não, mas se fizerem pode crescer mais ainda. Sim, a gente não patrocinou o boost, né, de post em Facebook, Instagram, é tudo orgânico. O que está lá é gente que realmente entrou para apoiar. E uma novidade de poucas horas atrás, que eu tenho muito orgulho de falar. Nós somos agora oficialmente patrocinados pela Darkflix, né, que está fazendo agora. Tem o app da Darkflix, né, que é um streaming de horror. Tem a Mostra Macabro, né, que está mostrando aí a riqueza e a diversidade da produção nacional de horror no audiovisual, com curtas-metragens, longas-metragens, lives com realizadores, né, tá incrível. E também tem a Dark Comics, que é uma plataforma de quadrinhos e de livros, né? E a gente, então, agora tem o patrocínio deles, né? Isso vai ajudar muito a produção dos livros também, vai baratear muito pra gente, né? Então, assim, basicamente a gente pode falar hoje que a gente respira com mais alívio, né, em relação a toda a pandemia, né, todo o impacto econômico que foi a pandemia no nosso trabalho. Sim. Né? A gente pode falar também que a gente quebrou uma barreira que era de poder fazer livros mais simples. Antes a gente estava indo cada vez para livros mais sofisticados, mais caros, mais demorados, e agora a gente fala, não, vamos também entregar conteúdo de uma forma mais simples, mais rápida, com né, livretos que a pessoa vai ler em 40 minutos, 1 hora, um por mês. Então, assim, ela pode se manter atualizada e manter uma agenda de leitura coletiva em que ela pode ler e comentar com pessoas que entendem do assunto. Sim. Né? Isso é importante, fazer uma memória coletiva. Não é só você comprar e deixar na estante, ler de vez em quando, não. Você compra e você reserva um tempinho para ler junto com os outros, para trocar impressões, enriquecer a sua leitura, compartilhar, né, a sua interpretação, né, pegar outras referências que podem sugerir outras leituras depois. Então, é uma outra relação com a literatura, né? Ô Cid, é uma coisa que eu andei pensando com os clubes de assinatura do Catarse. Eu acho que eles estão começando a fazer, a ocupar um espaço que era o espaço quando nós, leitores, íamos na livraria. A gente não tem mais tantas livrarias. E o clube de assinatura tem feito esse papel. Eu vou na livraria, eu encontro o livreiro, eu encontro o cara que gosta de livro, eu encontro o autor. Eu troco bola. Eu acho que o clube de assinatura começa a ganhar esse espaço dentro da nossa sociedade depois dessa crise livreira que nós tivemos. Exato. Nós tivemos um primeiro momento em que os clubes de leitura foram muito importantes, né? Nós já tivemos 3 clubes de leitura na nossa loja ali da Matriz, da Cesário Júnior, né? Nós tivemos um clube de humanidades com livros de política, filosofia, sociologia. Nós tivemos um clube de romances góticos que existe até hoje, embora esteja meio na geladeira por causa da pandemia, né? Mas a gente pretende
Quando tiver vacina, né, lógico, tiver tudo mais tranquilo, a gente pretende reativar esse clube de leitura. Vocês vão fechar a rua, você sabe disso, vai fechar a rua em frente ao Plebiscida, vai ser um evento tipo carnaval, cara, vai ser um negócio... mas é um clube fechado, assim, porque não tem espaço, né, então eu acho que o máximo que a gente já teve ali foram 20 pessoas ao mesmo tempo, né. Maneiro. E aí é muito gostoso, porque a gente se encontra às 4 da tarde, tem o bar do lado, a gente já pede cerveja, e aí a gente fica às vezes até 10 da noite, 11 da noite discutindo um romance, um autor, e aí a coisa vai longe, né? Tem gente que veio da história, gente que veio de letras, gente que é editor, gente que é autor, então são muitas visões ali, todo mundo tem direito de tempo de fala, tudo meio anárquico, assim, do jeito que a gente gosta. Né? Então... Mas é maneiro. Ô Cid, alguém perguntou aqui, desculpa, eu não percebi, acho que é Rebeca o nome da menina, como é que ela consegue participar do grupo de WhatsApp. E a gente deixou aqui, fixado, catarse.me/gótico, que é o clube de assinatura do Sebo Clepsidra. Então, se você participar do clube, você automaticamente tem a possibilidade de participar do grupo de WhatsApp, que está valendo muito a pena. Então, quando a pessoa faz o apoio, se ela faz com cartão de crédito, automaticamente o Catarse já reconhece o pagamento e ela já recebe o e-mail de boas-vindas com o link para entrar no grupo. Certo. Se ela faz pelo boleto, ela precisa esperar o Catarse reconhecer o pagamento para poder receber, então, o e-mail com o link. Legal. E se ela já fez essas duas coisas, mas não recebeu o e-mail, ou porque foi para a caixa de spam, ou porque se perdeu, é só entrar na aba Novidades, que se você estiver logado ou logada como um apoiador, você vai ter acesso ao texto que já fala exatamente tudo que está no e-mail. Né? O link do grupo, aí é só clicar, né, que você já entra lá, o seu WhatsApp já reconhece que você pediu para entrar no grupo. Sim, e eu acho importante, Cid, o clube de assinatura, tem uma outra função também, que ele junta o teu público fiel, o teu público cativo. Isso é importantíssimo hoje em dia. Eu participo do Wish também, é fundamental, cara. Eu acho também. Eu acho que ele humaniza um pouco as relações, né? Você tá ali falando com o tradutor, você tá ali falando com o editor, dando sugestão, né? Não é só o livro que chega, né? É o fruto do trabalho de alguém com quem você interage, né? E tem muitas sugestões que chegaram, né, de gente do grupo que foram incorporadas nas nossas ideias. Né? Então, assim, isso deve acontecer cada vez mais. Né? Porque a pessoa infelizmente, que tá o WhatsApp não se sente parte do processo. É legal isso pra caramba. Exato. E ela é mesmo, né? Não é um sentimento falso, né? Porque ela realmente é parte do processo. Né? A pessoa que assina um clube de assinatura, ela é a razão de existência desse clube e a voz dela precisa ser ouvida, ela precisa ser... É claro que assim, a gente estabelece alguns limites, né? Então, a gente, por exemplo, para esse clube específico, tem um recorte temporal, né? Que é o tempo em que existiram os Blue Books, né? Então, a gente não está falando de conto gótico do século XX, a gente não está falando de conto gótico vitoriano, a gente está falando de conto gótico ali, do final do século XVIII até a década de 1840. Se você for ser mais rigoroso, a gente pode falar que é ali 1803 até 1835, mas a gente tem, então, esse recorte de 50 anos em que a gente pode transitar. Certo. Por que a gente faz isso? Porque assim, a gente quer deixar claro para quem vai assinar o que a pessoa vai receber. Eu, particularmente, não sei se vocês são assim também, mas eu não gosto de assinar um clube que eu não sei o que eu vou receber. Sabe? Eu acho que assim... eu já tenho uma formação como leitor suficiente para saber muito bem do que eu gosto, do que eu não gosto, e eu gosto de escolher bem o que eu vou ler para criar o meu repertório de uma forma otimizada. Eu estou usando o mínimo possível de tempo para ampliar a parte que me interessa do meu repertório. Eu não quero ser franco atirador, sabe? Começar, né, pegar aí coisas assim, nunca ouvi falar, não sei do que se trata, mas vou ler porque é o que tem para hoje. Não gosto disso. Entendi. Então eu quero que a pessoa tenha essa segurança, tipo, eu sei que vai vir algo gótico, eu sei que vai ser um conto ou uma noveleta curta, eu sei que vai ser algo ali da tradição inglesa, pode ser algo que nasceu na Alemanha, que nasceu na França, sim, mas é como que o gótico inglês absorveu aquilo. Então assim,
não sei se é um spoiler, tá, gente? Pode ser, pode não ser. Mas, se vocês repararem, a gente escolheu uma ilustração para a capa do clube que se chama The Bottle Imp, né, que é o diabrete da garrafa, ou o demônio da garrafa. Né? Essa é uma história, né, de um autor alemão, do gótico alemão, do Schauerroman alemão, e não é um Schauerroman, né, é da Schauer Literatur, mas é um conto, na verdade. Entendi. E esse conto foi traduzido e lançado como Blue Book na Inglaterra. A gente usou a ilustração dele. Legal. Se a gente tem algum plano para ele, pode ser que sim, pode ser que não, mas fiquem aí, fica a dica aí. Mas esse demônio da garrafa é um conto que impressionou tanto os ingleses que eles falaram, isso não pode ficar restrito ao gótico alemão, a gente precisa ter isso em inglês, e trouxeram isso como Blue Book numa revista chamada Legends of Terror. Que maneiro. E aí o Stevenson, o autor do Médico e o Monstro, do Mark Haim, vai lá e faz a versão vitoriana inglesa dele também. Que maneiro, Ou que seja, legal, cara. O Demônio da Garrafa do Stevenson veio desse conto, que é um conto do gótico alemão que teve a entrada na Inglaterra via Blue Books. Sensacional, cara. E a imagem é uma releitura de uma tela de um dos principais pintores góticos, que é o Heinrich Füssli, que é um suíço, né, que fez o Pesadelo, né, que é uma obra que foi parodiada e foi homenageada centenas de vezes, talvez até milhares de vezes. No filme A Noiva de Frankenstein, existe uma cena em que o Frankenstein faz as vezes do íncubo, né, com a noiva do Victor ali desmaiada na cama, na mesma posição. O filme gótico, né, do Ken Russell, tem um pôster que é uma menção a esse quadro. O próprio quadro aparece no filme também. Enfim, é uma obra muito importante. E ali, em vez de ser um íncubo sentado sobre o peito dessa moça que está tendo um pesadelo, com um cavalo fantasmagórico cavalgando atrás, é o demônio da garrafa saindo de uma garrafa de veneno e se curvando sobre esse homem que está desesperado ali com a presença dele. Talvez seja um spoiler, gente. Aí você tá me dando spoiler. Por que será que a gente colocou? Por que será que a gente colocou essa ilustração lá? De onde veio? Certo. Tá certo, é isso mesmo, Cid. Cara, a gente já tá com 1h12 de live. E se a gente ficar aqui, a gente vai bater muito papo, tu sabe disso. Ah, com certeza. Você é um cara que disponível. Você é um cara que é um poço de conhecimento e a gente vai batendo papo. Vamos aproveitar um pouco a nossa live. Projetos futuros da Clepsida para o fechar do ano e para o ano de 21. Perfeito. Bom, até o fim do ano, a gente vai mandar vários livros para gráfica. A gente já mandou o Labor da Morte, né, que é uma dança macabra alemã. E eu mandei, já faz tempo, assim, tá demorando um pouco, mas é porque tem hot stamp na capa, né? Tem então uma quinta cor dourada, isso faz demorar mesmo, um pouco mais. Mas me prometeram pro dia 19, então a primeira dança macabra lançada no Brasil, ou seja, uma outra tradição bem anterior ao gótico, né? Lá do século XV, século XVI, que a gente está resgatando, e não é uma obra ainda do século XVI ou do século XV, é uma dança macabra tardia. Entendi. De um autor alemão do século XIX, né, que mistura poesia e ilustração, e a gente vai lançar ela, mas é para inaugurar a nossa linha do macabro. Né? Que é uma linha editorial própria, né? Totalmente própria. Exato, é como se fosse uma outra coleção. Então, vão ser livros sobre a dança macabra, dentro dessa temática, e também sobre a morte. Então, livros medievais sobre a morte, né, inspirados especialmente pela peste negra. A gente já tem 3 títulos em mente. O primeiro vocês já estão prestes a receber, quem apoiou no Catarse, que é o Labor da Morte, do Ferdinand Barth, e depois a gente tem um que é anônimo. E agora, isso eu acho que vai ser um spoiler para a primeira vez que eu vou falar. Não, eu falei já no Instagram num vídeo, mas é a Dança Geral da Morte, que é um poema medieval espanhol, né, que é uma dança macabra também, em versos, né, e a gente já está com ele traduzido, prefaciado, só falta agora fazer a edição do original para poder mandar para a diagramação, mas logo isso vai aparecer também. A gente está prestes a mandar agora o Matizes do Gótico, que inaugura a nossa série crítica,
né, que são artigos sobre literatura gótica com organização da Luciana Colucci e do Júlio França, dois dos maiores pesquisadores do gótico no Brasil, né, que são dos grupos de pesquisa Estudos do Gótico e do LIEG, que é o Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico, Sandra Guardini Vasconcelos, né, que é uma homenagem a uma das primeiras pesquisadoras do gótico no Brasil. Nós temos também o Presunção, né, que recebeu de brinde um Blue Book também, que é o The Monster Made by Man, que é o primeiro Blue Book inspirado no Frankenstein. Legal. Mas não no romance, ele é inspirado na peça do Pique, que forma o grosso do livro, né? Entendi. Que é a primeira peça que adapta o romance da Mary Shelley. A gente deve ter isso até o final do mês, ou comecinho do mês que vem já. A gente está nos últimos capítulos do primeiro volume do Varney e o Vampiro, o Penny Dreadful, que é o maior Penny Dreadful, mais lido, mais famoso da Inglaterra de todos os tempos, que cresceu de 350 páginas previstas para praticamente 600, então houve um atraso enorme. Conto com a compreensão de vocês, mas ele precisou de muito mais trabalho do que a gente pensou. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tem 400. Ele botou 200 a mais, cara. É tipo, bota isso aqui do lado, cara. E é um dos 4 volumes. São 4 volumes. Imagina isso junto, tudo junto depois. É uma saga. Né? É a saga vampírica do século XIX. Muito mais extensa do que o Drácula, que foi muito influente no Drácula, inclusive. Né? Mas ela é muito volumosa, né? E aí, assim, a gente, então, tem muito a agradecer aos tradutores que trabalharam com a gente, né? O Primate está me ajudando nesse processo de edição, né? Ele era tradutor, aí ele passou a fazer também preparação e agora está fazendo coedição comigo, porque realmente fazer sozinho isso é complicado. E o Primate é engraçadíssimo, cara. Ele falando que você manda e-mail 3 horas da manhã perguntando coisa, olha, é de chorar de rir. Eu morro de rir com o Primate, cara. O Primate eu conheci mais ou menos no ano, acho que foi anos 2000, acho que foi anos 2000. Ou talvez comecinho de 2001, não lembro, mas acho que foi 2000. Na época em que você podia falar ao telefone usando um impulso telefônico da meia-noite até às 6 da manhã. Aí eu te pergunto, imagina quantas noites por semana a gente não esperava da meia-noite e ficava conversando da meia-noite até às 6 da manhã. Ele falando de cinema de horror, eu falando de literatura de horror, a gente trocando figurinhas. Isso deu origem ao Voivode, o livro que a gente fez juntos, né? Que é maneiro. E depois há um outro projeto, que é o livro do Edgar Allan Poe também. Mas assim, foi um intercâmbio incrível e a gente continua com essa parceria até hoje e espero continuar aí até o fim da vida, porque sucesso tem parceiro que é incrível, né? Sem palavras para falar desse cara. Ele é engraçado demais, cara. Ele é um cara que saca demais. Eu adorei entrevistar ele, com uma cabeça cheia de informação. Quero entrevistá-lo de novo, se possível. Entendeu? Porque ele é muito bom entrevistá-lo. Agora, vale muito a pena. Já estamos com 1h20 de live, cara. Eu tô com medo do teu tempo, porque você tem tua filha pequena. Tá tudo tranquilo ou não? Tá de boa? Dá pra gente fazer mais uns 10 minutinhos, sem problema, assim. Daqui a pouco eu ponho ela na cama ali. Se a galera, então, vamos relembrar aqui, nós estamos aqui embaixo com fixado o comentário, quem quiser, que não assinou ainda, não participa ainda do clube de assinatura, só que entrar na internet, catarse.me/gótico, tá lá toda a explicação do clube, o que vai acontecer quando você pagar, os níveis que você pode escolher, são alguns níveis, é muito simples, muito fácil, minutos você já pode estar assinante do clube, tá? Eu sou assinante do clube, eu não sou só parceiro da Clepsida, não. Eu fui lá, deu 1h da manhã, eu estava dormindo, Cid. Eu acordei e falei assim, caceta, eu perdi a meia-noite. Fui lá 1h da manhã, acordei e vim fazer. Que demais. Pô, obrigado. Uma coisa que sempre perguntam pra gente é o seguinte, como é que funciona, né, a questão do pagamento e tal. Então, é basicamente o seguinte, quando você usa o cartão de crédito, você não precisa se preocupar nunca mais, você vai receber o seu envelope na sua casa, né, ou no endereço que você cadastrou no Catarse, seu trabalho, sei lá, né. Se você usa boleto, você não tem que assinar de novo. O próprio Catarse vai te mandar o boleto por e-mail. Então fique atento ao e-mail. Né? É importante ver onde estão chegando os e-mails do Catarse. Se tiver anti-spam, por exemplo, libera aí o Catarse. Sim, né? Sim, importante isso, pra caramba. E você tem duas opções como membro do clube. Você tem a opção para receber os impressos uma vez ou os impressos 2 vezes, que
no mesmo envelope vem 2 livretos, 2 marcadores, etc. Tudo em dobro, né? Que fica mais barato do que assinar 2 vezes o normal, entendeu? Sim, sim. Isso é para quem mora com né, alguém que também gosta, ou para quem tem um amigo que não é muito bom de internet, não conhece o Catarse, Com mas certeza. quer receber também, ou para quem quer um para ler e emprestar tal, e levar no ônibus, e outro para deixar lá bonitinho no plástico, 0 bala ali, Entendi. condição de banca, né, em estado de banca. Né? Tá, tem gente que vai querer fazer isso, que eu já sei que tem gente querendo fazer isso. Com Então certeza. fica essa opção também, né? Sim. Porque ele é um livreto frágil, né? Então, assim, não é igual uma capadura que você coloca ali, fica de pé, né? Então, Sim. você tem que ter um cuidado com ele, ter um espaço legal para ele, né? Beleza. Ô Cid, o E uma Primate das coisas jogou que a uma gente... parada aqui, tá? Opa, o que ele falou? Ele jogou uma bomba e saiu. Ele falou que jogou e saiu. Fazer uma edição do Voivode 20 anos. E pá, a ideia tá aí, ó. Olha só, então, essa é uma ideia que a gente vem discutindo aí, porque em 2023 é Voivode 20 anos mesmo. Então... Aí, olha a ideia. Então, pois é. O Primate passou dos bastidores aqui, ó. Quando a gente abriu o sebo, eu fui procurar o Voivode, tinha gente vendendo o Voivode a R$250. Imagina. Eu falei, não. Fui lá em Jundiaí, lá na casa do Primate, raspei o tacho, peguei tudo que tinha lá, na casa dele ainda, do livro, colocamos lá nas lojas para vender, esgotou, né? Vendemos tudo rapidinho, mas uma pena, né? Mas logo, logo eu acho que vai ser inevitável fazer essa revisita. Com certeza. Seria um desperdício, né? Então a gente vai fazer sim, com certeza. Com certeza. Agora você ia falar alguma coisa do clube. Fala aí pra gente. Ah, tá. A gente falou da forma de se cadastrar, catarse.me/gótico. Ah, lembrei. A gente sabe que assim, poxa, gente, é uma margem pequena que a gente tem, né? Então a gente não pode também aprimorar as metas com coisas muito extravagantes. Extravagantes no custo de produção, eu digo, né? Então, assim, não adianta eu querer falar, vou colocar uma eco bag, né? Porque só o custo da eco bag já, né, é quase o que as pessoas estão pagando ali na assinatura. Então, assim, mas a gente vai continuar aprimorando a entrega. Isso basicamente assim, a gente não se preocupa em fazer de ter mais trabalho para aprimorar o que vocês recebem, né? Então, coisas que são impressas, que é mais fácil fazer, podem contar que a gente vai continuar aprimorando, né? Inclusive a próxima meta já inclui a gente ter o livro surpresa todos os meses. Mas uma coisa que dá para fazer também, que o Catarse ajuda a gente a controlar, é que eu sei quantos meses a pessoa colaborou no clube. Então, se eu for diluindo isso em vários meses, eu posso oferecer, por exemplo, alguma coisa, sei lá, para quem já está há 12 meses no clube. Isso é interessante. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente pode pensar, né, que não vão tirar a sustentabilidade econômica do clube, né? Então, assim, por isso que eu falo, tomem cuidado com esses livretos, assim, não deixem amassar, rasgar, molhar, tomem cuidado porque, assim, depois eles vão se esgotar e a gente promete que, assim, uma vez feita uma tiragem para os assinantes, a gente não vai reimprimir, vai imprimir mais do que o número de assinantes, mas a gente não vai reimprimir. Se a gente for relançar isso, vai ser em outro formato. Ou vai ser e-book, ou vai ser uma brochura, ou vai ser uma capa dura, mas ter aquele livreto como foi lançado para o clube, nunca mais. Na experiência de Blue Book, né? Que é uma coisa que é completamente única. Exatamente. É um diferencial maravilhoso. Eu acho que não tem nem o que discutir. Eu acho que o pessoal tem de participar e eu estou impressionado que de sexta para agora, a gente está falando de 4 dias, já bateu 2 metas, indo para bater já bateu 3, né? Ou está indo para... A gente bateu 2. Bateu 2. E está com quase, acho que 70 e poucos por cento, 80% da terceira já. Exato. Né? Então... Cara... E assim, aquela coisa, a pessoa que ela entra, ela não precisa se preocupar com mais nada. Porque assim, a gente fala, não, vai ter um livreto extra, ela não precisa clicar lá, quero receber um livreto extra, não tem que pagar mais por isso. Falar, quero receber o marcador de página, não. Só de entrar, seja na opção de receber um impresso ou de receber os impressos em dobro,
as metas vão fazendo automaticamente o envelope dela melhorar. Então, é só chegar, Exato. assinar e depois ler. Isso vai ser muito E bom, cara. usufruir, entendeu? Agora, você falou que hoje o clube de assinatura está exclusivo para os livretos. A proposta é essa dos Blue Books. Vocês pensam no futuro em ampliar isso? Por exemplo, eu sei que uma das metas já é desconto para dentro da própria Clepsydra. Então o leitor vai ter desconto. É uma meta interessante para quem está afim ou não tem todos os livros, correr atrás de comprá-los. Esse tipo de coisa atrai, eu acho que é importante, porque quem está afim de estar no grupo de assinatura está indo também pelo livreto, mas eu acho que está indo muito mais por apoiar a ideia Clepsydra, sabe? Exato. E assim, isso ajuda muito mesmo, gente. Acreditem, isso faz muita diferença. Pode não parecer muito o montante arrecadado quando você pensa que você vai pegar aquele dinheiro, vai dividir entre algumas pessoas, vai ter os custos de gráfica e tal. Mas, e assim, nós temos 3 lojas, tal, é uma operação cara, nós temos funcionários em todas as lojas, nós temos, né, custos de aluguel, água, luz, internet, eletricidade, eletricidade já falei. Sim. Mas assim, basicamente é uma estrutura muito cara, né? E quando você não tem as pessoas saindo de casa, né, e você não tem como ficar muito tempo com a loja aberta, toda a renda que entra de forma fixa ajuda muito você a se planejar, você a ter uma estabilidade maior. Então isso é realmente muito importante. Mas isso também ajuda a fazer outra coisa, que é aproximar os nossos apoiadores da gente, porque em nenhuma outra campanha nossa a gente conheceu tantos apoiadores, assim, tipo, a pessoa que apoiou o Labor da Morte, muitas vezes eu não sei quem é. Lá no grupo, não. A pessoa se tornou assinante, mais da metade dos assinantes resolveu entrar no grupo. Então, assim, a qualquer momento que eu quiser, eu posso falar com essas pessoas, posso mandar uma foto, posso mandar um vídeo, posso mandar uma mensagem. Exato, você acabou de criar um canal exclusivo, cara. Uma linha direta vai ter um mesmo. novo livro da Clepsydra, vamos fazer um novo livro. Galera, tem um novo livro, já tem uma galera que vai receber. Isso é sensacional, cara. Exatamente, exatamente. É um modelo então, que fica num ciclo virtuoso de informação que para o leitor é importante, para a editora é importante. Olha quanto essa cadeia fica beneficiada. Exatamente. E eu acho que é legal porque o conto, ele é uma porta de entrada para qualquer gênero, né? Então, assim, você poder falar, olha, eu já li, eu passei um ano no clube, eu li 12 contos góticos, mais 12 livretos surpresa, ou 6 livros surpresa, né, dependendo da arrecadação no fim de novembro, e dos próximos meses também. Mas isso já é uma base, já é um repertório de leitura, e qualquer coisa que a pessoa for ler de literatura gótica, ela já vai navegar com conhecimento de causa, ela já vai saber melhor sobre os termos, ela fala, pô, isso aqui eu sei, é do tema tal, é da corrente tal. Fala, isso aqui é sobrenatural explicada, da corrente mais da Radcliffe, da corrente do gótico feminino, já sei o que esperar, já entendo melhor. Isso aqui é mais sobrenatural, é mais da corrente terrífica, é lá Matthew Lewis, Maturin, Melmoth, o monge, sabe? Então, assim, as coisas vão se organizando melhor na cabeça do leitor, né? Então, a gente quer ajudar a criar isso também, né? Uma familiaridade com o gótico. Né? Ô Cid, já temos 1h30 de live, eu já te ocupei aí 1h30 da tua vida, eu estou aqui feliz da minha vida de receber você de novo aqui, sempre que você tiver qualquer coisa que você queira falar, você sabe que Dani, preciso falar disso, preciso que essa pessoa esteja na tua live, você sabe que você pediu lei aqui no Canto do Gárgula. Meu amigo, eu estou feliz demais, você sabe disso, desde o primeiro dia que você falou, vou abrir esse clube, eu estava falando, eu quero para ontem, cadê? Pode entrar antes? Eu estava tentando isso, tá, galera? Tentei muito. Você falou, abre pra gente aí, eu lembro, é muito bom. Porque, cara, estar com a Clepsydra é garantia de que a gente vai ler coisa boa, material inédito, você faz um trabalho não só na Clepsydra, porque aí é um a mais que eu sei, você faz um trabalho de dar a mão para outros editores e você ajuda muita gente. Então eu sou um fã particular, também, sabe? Eu sou muito fã do teu trabalho. Pô, obrigado. Mas isso é uma via de mão dupla também, eles me ajudam muito também, viu? Olha, tem muita gente lá no grupo mesmo, que quando se apresentou falou, eu conheci vocês porque a Wish fez um post, eu conheci vocês porque eu fui para uma live da Wish e falaram de vocês, ou você estava participando de uma live com a Wish também.
E outras editoras também, né? A Etia, muito parceira, a Draco, muito parceira, a Luva, A Banderola agora. Banderola, Cartola. Essas editoras são assim, Rafus Press, sabe? São editoras que são muito irmãs, assim, sabe? Que são, sabe, editoras de eu querer fazer coedição com elas o tempo todo. Eu só não faço mais porque o tempo é muito curto, assim, né? Então, se algum dia eu tiver lá um escritóriozinho lá da editora, com uma equipe lá, consolidada, eu vou conseguir agilizar muito mais isso, mas aí a gente tem que comer muito arroz e feijão primeiro ainda, crescer muito ainda para conseguir. Você sabe que eu assisti uma live da Lúcia Rift, que é talvez a maior agente, né? Agente literária brasileira, uma pessoa de uma elegância, e uma coisa que foi perguntada a ela foi como é que ela via o trabalho das editoras independentes, e ela rasgou elogios, que ela falou assim: as editoras independentes estão fazendo as grandes editoras repensar formas de trabalho, porque elas são criativas, com orçamentos pequenos e fazem um trabalho primoroso, tanto que você vê nas listas de prêmios brasileiros agora, vira e mexe, as editoras independentes estão aparecendo com obras boas e que estão revolucionando o mercado. Então, cara, a gente só tem que ajudar vocês, entendeu? Eu vou fazer um parênteses nesse momento. Sim, realmente é verdade, tem muita editora independente aparecendo nos prêmios, e elas só não dominam mais os prêmios porque você tem que pagar caro para participar. Então, assim, um prêmio como o Jabuti vai te cobrar uns R$400 por obra inscrita, né? E que editora independente pequena tem grana para, vou botar as 10 obras que eu lancei no ano, são R$4.000 só para poder participar, entendeu? Como candidato, como uma das centenas de obras que estão concorrendo. Então, assim, quando isso, né, não digo quando, né, porque aí seria ser muito otimista, mas se a gente começar a ter prêmios, não de quem pode pagar pela participação, mas um prêmio mais amplo, né, do que foi lançado no Brasil, eu acho que as independentes vão dar um banho. Vai ser vergonhoso, assim. Vai dar banho. Vai ser vergonhoso não para as independentes, mas para os grandes conglomerados aí. Assim, mas eles merecem ter essa vergonha. Porque, cara, as independentes fazem um trabalho que é cativante para o leitor. Entendeu? Meu amigo, muito obrigado por ter... Eu que agradeço, gente. Poxa, obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que vai ver depois também, todo mundo que não pôde ficar até o final, porque eu sei que a gente fala bastante, né? Mas, gente, sério, quem ajudou a divulgar, eu vi o Ismael divulgando o link antes, poxa, gente, eu não tenho nem o que falar, entendeu? Eu fico olhando e falo, pô, eu nem mereço isso, sabe? Não tenho nem como ser elegante o suficiente no meu agradecimento para poder estar à altura de todo o carinho que a gente recebe, gente. Então, é isso que motiva a gente a continuar batalhando, entendeu? Cid, a galera faz isso, ela só quer uma coisa de você: traga mais obras. Só isso, cara. Traga mais obras. Gente. Contem com a gente. Então agora eu fiquei feliz e vou dar um spoiler. O Cid é assim, galera. 1h30 de live, o momento do spoiler. Eu estou fazendo agora, eu não sei para quando, mas não vai demorar muito não, mas deve ser lá para março, mais ou menos, de 2021. É uma antologia com curadoria minha, tá? É um livro meu, que é uma antologia que vai se chamar Narrativas Sobrenaturais do Romantismo Brasileiro. Então, assim, tem um recorte, tá? É um recorte muito pequenininho, que é um período que eu não vejo nas antologias do Fantástico Nacional. Então, assim, eu tenho aqui na minha casa eu tenho umas 7 ou 8 antologias do Fantástico Nacional. Eu olhei uma por uma, o que não foi coberto? E não foi coberto o começo, as primeiras obras do sobrenatural literário no Brasil. Que legal. Nas narrativas. Então, eu estou trazendo justamente, são 20 obras que vão compor essa antologia. E a curadoria é minha, vai ter um prefácio do Bruno Anselmo Matangrano, que é um autor do Fantástico brasileiro, que vai até o Fantasismo, né, um livro que ele escreveu com o Enéas Tavares, então é um grande especialista no Fantástico brasileiro, fazendo uma avaliação dessa antologia que eu estou trazendo, e eu posso falar, estou anunciando hoje, tá? Então não sei o que vai mudar, mas
no meu último levantamento, dessas 20 obras, só 3 foram reeditadas, tá? Desde a primeira edição. Então, assim, uma delas foi reeditada na década de 60, numa antologia de, né, não vou falar do que, senão é spoiler demais, quase que eu falei, mas em 1960 uma foi lançada, e agora em 2017, mais ou menos, um outro conto foi republicado, uma tiragem bem pequena, e uma outra obra tá no Voivode. Eu mesmo coloquei no Voivode, então não sei, né? Eu fui o único que reeditou, né, que eu saiba até hoje, mas o resto, as outras 17, nunca vi, na minha pesquisa, desde que eu comecei a me interessar por isso, nenhum lugar que tenha colocado essas obras na antologia e tal. Então tem muita coisa que só viu a cara, só viu assim, né, o mundo só viu aquilo na primeira impressão mesmo, lá no meio do século XIX, depois nunca mais, e aí pela primeira vez elas vão voltar. E são 20 ilustrações acompanhando as obras, então cada obra vai ter uma ilustração própria para ela, né? Fora uma nota minha explicando, apresentando cada obra, uma nota pequena e o prefácio do Bruno. Então fica aí, agora é um spoiler de verdade, né? Vocês pediram e agora é revelação mesmo. Já estamos falando para apertar mais você, ver se você solta mais alguma coisa. Não é difícil não, mas vamos se controlar um pouco. Gente, o mais importante dessa live toda é você entender o seguinte: se você era fã da Clepsida, agora você quer falar que você é amigo da Clepsida, você vai lá e entra no grupo de assinantes. É só isso, é fácil. Você agora falar que é amigo da Clepsida, entendeu? Que eu sou um amigo da Clepsida, com muito orgulho, e falo isso aqui, ó, com um sorriso de orelha a orelha estampado na cara. Então vá lá e seja amigo da Clepsida, muito mais que somente um leitor da Clepsida. Isso aqui é maravilhoso, Cid. Obrigado demais, bom, cara. Fico muito feliz também, gente. Obrigado demais. Grande abraço aí a todos vocês que acompanharam de novo. Daniel, muito obrigado pelo espaço, cara. É sempre um papo muito gostoso aqui. Certo. E não vejo a hora de poder pegar esse vídeo e colocar lá também no nosso Instagram, para o pessoal ver. Vou estar jogando ele para cima agora. Obrigado. Galera, sigam o Sebo Clepsida, sigam o Cid Vale, sigam o Canto do Gárgula e acompanhem nosso trabalho, que a gente faz um trabalho grande aqui de fomento literário. Entrem no clube de assinaturas do Sebo Clepsida, catarse.me/gótico. Fiquem em casa se possível. Cuidem dos seus, cuidem de si, cuidem de quem vocês não conhecem e vamos fazer um Brasil melhor. Cid, grande beijo, querido. Daniel, valeu. Muito, muito obrigado e até a próxima aí. Um grande abraço nosso aí, de todo mundo, não só meu, mas também em nome de toda a equipe do Clepsidra, do clube também. Né? Você, sempre tá aí presente, disponível para ajudar, e isso é incrível. Sempre que vocês precisarem. Valeu. Obrigado. Gente, a gente se vê na próxima live. Valeu, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.